única correnteza da certeza de um futuro melhor. E aí, seus lindos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de história sobre esse processo de reconquista da Península Ibérica. Na última aula nós conversamos aí sobre a dominação, sobre a expansão árabe. Eu mostrei para vocês como é que a Península Ibérica, caiu aí sob domínio dos povos árabes. E hoje nós vamos analisar então esse processo, o início deste processo de reconquista. Mas antes de estudarmos esses tópicos que eu coloquei aqui no quadro, nós vamos corrigir o exercício que eu passei para vocês na aula de ontem, ok? Então pega a sua apostila aí e vamos para a correção. Olha só, na página 48 tem esse texto aí para vocês e nós vamos lê-lo. Bem-vindo à Península Ibérica dos Árabes. Com a expulsão dos últimos árabes da Península Ibérica, os vestígios de sua formação foram ficando mais apagados. No entanto, seu legado ainda salta aos olhos quando observamos monumentos como a Mesquita de Córdoba, um templo muçulmano localizado na Espanha, quando ouvimos a música de regiões como o sul da Espanha, onde a presença árabe foi forte, ou quando pensamos em certas descobertas e conquistas científicas feitas pelos muçulmanos, até nas próprias línguas que se falam na Espanha e em Portugal, e em suas antigas colônias, como o Brasil, podemos encontrar indícios da presença dos muçulmanos na Península Ibérica. Isso porque nelas há palavras de origem arábica, muitas referentes a artes e ofícios ou a gêneros introduzidos na Europa pelos árabes, vendidos no armazém do seu Manuel. Aliás, sabia que até os tataravós do seu Manuel podem ter sido árabes? Pois é, muitos portugueses e espanhóis descendem de muçulmanos, o que também ocorre naturalmente com os seus descendentes. A primeira questão mas hoje eu trouxe a primeira questão da sua apostila pergunta o seguinte: você tem descendência árabe? Bom, essa é uma questão pessoal, né? Eu não vou colocar aqui se está certo ou errado a sua resposta. Eu só queria que você entendesse, que você percebesse, lendo esse texto, que tem muita coisa da nossa cultura que faz parte aí, que vem desse período de convívio ali entre os povos árabes e os povos cristãos, entre os povos islâmicos e cristãos ali na Península Ibérica. Você não deve se esquecer que este período de convívio ele foi bem extenso, não é? Você se lembra que os árabes, eu mostrei isso na última aula, os árabes entraram ali na Península Ibérica no século VII. No século VII. Quando que eles vão ser expulsos? Só lá no século XIV. Então olha só, são 7 séculos, cerca de 700 anos de convivência. Você acha que não ficariam marcas para os povos que conviveram ali? Claro que ficariam. E muitas dessas marcas foram trazidas então para o Brasil. Porque afinal de contas, nós sofremos colonização portuguesa. E os portugueses que estão ali na Península Ibérica, eles tiveram esse longo contato, esse convívio com os povos árabes. Beleza? Então se você tem descendência, pode até ser. Se você sabe que tem, legal. Se você não sabe, não tem problema. Essa é uma questão pessoal. É mais para você conhecer mesmo este contato, ok? Questão número 2 que aparece para você aí, pergunta o seguinte: você conhece algum alimento, conhecimento ou atividade cultural de origem árabe? Bom, alguns alimentos são bem conhecidos e bastante admirados pelos brasileiros. O quibe talvez seja assim o mais conhecido elemento da cultura árabe que faz parte da nossa culinária. Mas você tem aí a esfirra, que aqui em Maringá, esfirra aberta, de alguns anos para cá se tornou uma coisa extremamente comum, não é? Então a esfirra aberta é um outro exemplo. Charutinho de repolho. Você tem ali carne moída com arroz, enrolado com repolho e cozido. Essa é uma comida, chega, eu não sei se você gosta, eu gosto. Chega a me dar água na boca. É muito bom. E a gente está pensando em que numa hora dessas? Em comer! Então esses são alguns elementos da culinária árabe introduzidos
na nossa culinária brasileira. Percebe? Então isso aí é reflexo também deste período de convivência entre os povos árabes e os povos cristãos. Ou vamos colocar assim, os povos islâmicos e os povos cristãos ali dentro da Península Ibérica. Beleza? Então este foi o primeiro exercício. Vamos para o segundo texto aparecendo para você então na tela. Leia o texto a seguir, que trata da influência da cultura árabe em nosso país. Embora pouca gente saiba, pimenta, noz moscada, cravo, canela, que ressaltam o sabor na culinária brasileira, o uso de azeite no lugar de banha de porco e até o sagrado cafezinho são marcas da cultura árabe. Uma influência que vai muito além das esfirras e quibes, totalmente incorporadas em nossa mesa. Os primeiros traços culturais árabes no Brasil chegaram com os portugueses, resultado da influência que absorveram em quase 8 séculos de dominância árabe na Península Ibérica. Olha aí, quase 8, né? Foram 7 séculos e alguma coisinha. Junto com os colonizadores, no século XVI, desembarcaram heranças da língua, música, culinária, arquitetura e decoração, técnicas agrícolas e de irrigação, medicamentos e conhecimentos médicos, escreveu Oswaldo Truzzi, professor da Universidade Federal de São Carlos. A primeira pergunta da sua apostila: por que os portugueses apresentavam tantos hábitos da cultura árabe? Bom, essa é extremamente fácil de responder, não é? Esses hábitos são uma consequência desse longo período de convívio aí na Península Ibérica. 7 séculos, quase 8 séculos de convívio na Península Ibérica. Questão número 2. Além da culinária, em que outros ramos da nossa cultura podemos encontrar influência da cultura árabe? Além da culinária, nós podemos encontrar elementos da cultura árabe presentes na nossa língua. Por exemplo, quando você usa ali o A e o L com som de U, é uma influência clara da língua árabe. Então, o alface, o almanaque, são exemplos que você tem aí de uma apropriação da língua árabe dentro da língua portuguesa. Mas você tem exemplos ainda na arquitetura, você tem alguns elementos musicais também que estão presentes dentro da nossa cultura e que são consequências desse período aí de convívio entre islâmicos e cristãos ali na Península Ibérica, ok? Questão número 3. Dos itens alimentares citados no texto, as pessoas de sua casa consomem algum deles? Em caso afirmativo, quais? Bom, essa é uma resposta também extremamente pessoal, não é? Acredito que no caso do Brasil, nós temos aí, como eu disse, citei, vamos pegar Maringá, esfirra aberta, é muito comum o consumo desse alimento aqui na nossa cidade. Você tem o quibe também, que se torna muito comum nas festinhas de aniversário, principalmente, né? Aquelas bolinhas deliciosas. E a gente está pensando em que numa hora dessas? Em comer! Mas você tem o que mais? O café. Muitos brasileiros, grande parte dos brasileiros consomem café em grande quantidade. O Brasil é um grande produtor de café. No passado, ele teve um peso fundamental dentro da nossa economia, principalmente ali nos primeiros anos ali do Brasil independente. Logo durante o segundo reinado, o café ele vai ser muito importante para a economia do Brasil. Então, é um outro exemplo aí de algo que vem da cultura árabe e acaba fazendo parte do nosso dia a dia. A quarta questão. Faça uma pesquisa em sites da internet, enciclopédia, livros, revistas e encontre pelo menos 5 palavras portuguesas de origem árabe. Vamos lá então? Alfândega, algodão, alface. Outra curiosidade, quando você usa o A com Z ou o O com Z, tipo arroz, né? Essa é uma outra palavra também que vem aí uma influência árabe na nossa linguagem. Beleza? Então dessa forma nós concluímos a conclusão. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Concluímos a conclusão, concluímos a correção do nosso exercício aí da página 48 e 49, ok? Agora nós vamos para a segunda parte da aula, onde nós vamos estudar esses tópicos que eu coloquei para vocês aqui no quadro, beleza? Vamos lá então? Dando sequência aí então, nós vamos falar agora sobre a formação dos reinos cristãos.
Porque dentro desse processo de reconquista, você vai perceber aí a formação dos reinos de Portugal e Espanha, países importantes hoje dentro da Europa e importantes também dentro da constituição, da formação, da colonização do continente americano. Então vamos observar esse processo, como se dá aí esse processo. Primeira coisa, só relembrando, eu quero sempre fixar isso para você. Olha, eu quero que você perceba, note aí onde fica a Península Ibérica, este espaço do qual nós estamos falando, ok? Dando continuidade aqui então, século XI. Lembra que quando nós falamos ali sobre as cruzadas, uma das primeiras coisas que eu destaquei para vocês é que durante o século XI nós tivemos um grande crescimento populacional dentro da Europa. Você se lembra disso? E esse crescimento populacional, ele também vai ocorrer ali na Península Ibérica, principalmente no reino das Astúrias. Olha só, esse mapa que está aparecendo para você no quadro aí, ele mostra agora como estava a situação dos cristãos ali na Península Ibérica. Você repara que grande parte da Península Ibérica está dominada ali pelos árabes, pelos islâmicos, não é? Que foram contidos na Batalha de Poitiers, e que essa pequena faixa aí ao norte da Península Ibérica é a faixa onde os cristãos habitavam, o reino então das Astúrias. Nessas terras, então, os asturianos vão criar os reinos de Leão e Navarra. E a partir dali, então, você tem esse desejo de reconquistar a Península Ibérica. É uma necessidade, galera, porque com esse crescimento populacional, você não tem terras para todo mundo. Você se lembra desse problema? Esse problema ali estava rondando toda a Europa Ocidental. E estava ali também na Península Ibérica. Só que ali é o seguinte, eles viam essa possibilidade de reconquistar as terras e então ter mais terras para distribuir entre os nobres. O que acontece então? Começa agora uma tentativa de iniciar esse processo de reconquista. Você vai perceber que espalha-se pela Europa neste momento a ideia, para tentar atrair pessoas ali, para comprarem a ideia da reconquista, espalha-se a notícia de que o túmulo do apóstolo Santiago, ele estaria em algum lugar ali dentro das terras árabes, na Península Ibérica. O que dizia-se era o seguinte, o apóstolo Santiago, ele esteve espalhando ali as boas novas do cristianismo e ele foi pregar na Península Ibérica. E ele teria sido morto e teria sido sepultado ali na Península Ibérica. E por conta disso, agora o túmulo dele, o local onde o túmulo dele havia sido erigido, ele estava sob domínio dos povos árabes. Então olha só, é mais uma motivação religiosa. Você não pode se esquecer que durante esse período medieval, a religião é extremamente importante para estes povos. Então a motivação religiosa, ela dá um plus. Então, além daquela necessidade territorial, você tem agora uma motivação religiosa. E começam a vir pessoas de várias partes da Europa para ajudar esses cristãos no processo de reconquista, então, dessas terras. Inclusive, é interessante que na época surgiram algumas histórias de que, supostamente, o próprio apóstolo Santiago, ele teria aparecido ali durante as batalhas contra os mouros e ajudado os cristãos. Criou-se nessa época, então, a história aí de um santo chamado Santiago Matamouros, que estaria, então, ali matando, ajudando nesse processo de reconquista. Sobre o início oficial deste processo, acontece no ano de 1063, século XI, quando a igreja, então, convoca uma cruzada. Professor, cruzada? É, uma cruzada. Lembra que eu disse para vocês na aula passada? Este processo de reconquista, ele também vai ficar conhecido como cruzadas ocidentais, dentro ali da Península Ibérica, certo? Então a igreja inicia esse processo aí de reconquista. E os cristãos começam a avançar. Para você ter uma ideia, no século XII, os avanços eles já eram bastante significativos. Você está olhando aí esse mapa agora, que mostra um pouquinho como é que se deu esse processo de avanços. E aí é o seguinte, nessas terras conquistadas, feudos foram sendo criados. Para quê? Para que os feudos?
para começar a ter aquela ligação entre a nobreza. Lembra? Os laços de suzerania e vassalagem? Isso aí fortalecia os nobres que estavam estabelecidos naquelas terras. E dessa maneira começava a existir uma ligação entre eles, de forma que todos estavam dispostos a juntarem as suas forças para lutarem contra os mouros e defenderem as terras conquistadas e continuarem o processo de expansão. Nessa época, você está percebendo aí, já existiam, além do reino de Portugal, você tem ainda mais 5 reinos. O reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Leão, o reino de Castela e, no cantinho ali, o reino da Catalunha também. Uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês dentro desse processo aqui é o ano de 1085, final ainda do século XI, a conquista da cidade de Toledo. A cidade de Toledo era uma cidade no coração da Espanha e extremamente importante na questão de técnicas, na questão de desenvolvimento comercial também. Era uma cidade importante para os árabes. Então a conquista dessa cidade, ela foi motivo de comemoração para os cristãos. Seguindo em frente, olha só, no século XIII, outras 2 cidades extremamente importantes também foram conquistadas. Cidade da região da Andaluzia, Córdoba e Sevilha. Isso fez com que os árabes tivessem que recuar para o extremo sul da Península Ibérica. E aí você começa a perceber que o cenário agora já está um pouco diferente. Porque antes os árabes dominavam a Península Ibérica e os cristãos estavam espremidos ali no norte. Agora, com esse processo de reconquista, você percebe que ele se dá pouco a pouco, mas os cristãos vão empurrando os árabes, os islâmicos, para fora da Península Ibérica. E neste momento, esses islâmicos, eles vão permanecer. Esses islâmicos na Península Ibérica também eram chamados de mouros. Só para ficar claro, assim, eu lembrei agora de falar sobre isso, por isso que é o Santiago Matamouro, entendeu? Mas ali na região de Granada, esses mouros, ou esses islâmicos, ou infiéis também, como eram chamados pela igreja, eles vão permanecer durante 150 anos. Claro, os cristãos continuam tentando avançar, mas não é fácil. Eles continuam resistindo ali a esse processo. Galera, um ponto importante que a nossa apostila destaca aí, ainda na nossa página 50 aqui, é a questão da violência. Você se lembra que quando nós estávamos falando das cruzadas lá do Oriente, em direção a Jerusalém, a violência era uma constante naquele processo, não é? Os territórios eram saqueados, muitas populações eram mortas. Você deve se lembrar que quando entraram em Jerusalém, alguns cristãos diziam que estavam andando com o sangue dos infiéis ali até o meio da canela. É claro, um pouco de exagero, mas é só para você ter uma ideia da violência. Será que esse excesso de violência, ele se repete nessa cruzada aqui ocidental, nesse processo de reconquista da Península Ibérica? A resposta é não, não. E a sua apostila destaca isso, dá uma lida lá. Dentro desse processo de reconquista na Península Ibérica, você vai perceber uma certa tolerância. Uma certa tolerância. É claro, quando 2 exércitos estão ali lutando e um povo resiste, é claro que você tem morte, é claro que você tem violência. Mas de forma geral, os cristãos buscaram agir com certa tolerância no que se referia aos islâmicos. Mas por quê, professor? Porque eles eram bonzinhos? É por uma questão também de interesses. Porque o que acontece? Você não tinha uma população cristã ali na Península Ibérica suficiente para ocupar todas essas terras. Então a população que ia sendo conquistada, à medida que os territórios iam sendo conquistados, o estilo, a economia, o feudalismo ia sendo implantado, mas muitas dessas pessoas que eram islâmicas, elas continuavam vivendo por ali. Existia uma certa tolerância, então, dentro deste período, nessa questão da religiosidade. E você vai perceber, é legal que ali na Península Ibérica, não apenas islâmicos, mas judeus também estavam naquela região. Então dá para dizer que do século XI, principalmente do século XI até o século XV, nós vamos ter um convívio, uma tolerância entre a existência de islâmicos, cristãos e judeus ali dentro da Península Ibérica. O que é um negócio incrível, porque de forma geral, durante o período medieval, o que acontecia na Europa era intolerância, era perseguição. Você se lembra? A Igreja Católica dominava com mão de ferro,
Os cristãos dominavam com mão de ferro, e se você não fosse cristão, você sequer fazia parte daquela estrutura feudal de pirâmide, dividida em 3 grupos. Você se lembra disso? E aqui na Península Ibérica nós percebemos uma certa tolerância. E essa tolerância vai deixar então suas marcas. As marcas, algumas que nós vimos aqui no início da aula, como na língua, na questão da culinária, mas essas marcas elas vão além. Olha só, a astronomia, conhecimentos astronômicos desenvolvidos pelos árabes vão ser incorporados agora dentro do conhecimento desses povos que viviam ali na Península Ibérica. Aqui eu quero te dar uma dica. Olha só, professor, será que isso tem a ver com o nosso próximo conteúdo? Tem! Nós vamos falar na sequência sobre as grandes navegações, um pouquinho mais para frente, nos próximos capítulos. E dentro desse processo de grandes navegações, você vai perceber que Portugal e Espanha foram países pioneiros. Professor, o que são grandes navegações? É o momento em que os países da Europa se lançam dentro do Oceano Atlântico, desbravando e descobrindo novos mundos até chegar aqui na América. E por que Portugal e Espanha foram pioneiros nesse processo? Tem um pouco também a ver com este convívio com os árabes. Por quê? Muitos desses conhecimentos de astronomia, eles foram fundamentais para o processo das grandes navegações. Vou citar aqui como exemplo um instrumento muito utilizado dentro desse processo das grandes navegações que tem origem árabe, o astrolábio. O astrolábio era fundamental para você se orientar ali em alto mar. Olha só, contato com as obras gregas. Durante aquele processo de invasões bárbaras, muitas obras gregas se perderam. Só que essas obras foram preservadas lá no mundo árabe. E agora, esses povos da Península Ibérica, eles passam a ter contato com essas obras. Platão, Sócrates, Aristóteles. Isso é tão importante que os reis de Castela e Aragão apoiaram a criação de uma escola de tradutores. A princípio, estas obras elas foram traduzidas do árabe para o latim e posteriormente para o castelhano, que era a língua falada ali pela maioria das pessoas dentro da Península Ibérica. Língua essa, inclusive, que vai dar origem depois ao espanhol e ao português. Está percebendo, então? Esse contato, esse convívio com os árabes durante esse período, ele foi extremamente proveitoso para as populações ali da Península Ibérica. Beleza? Galera, então, eu já ia me esquecendo, né? A questão da língua, aqui eu já citei exemplos anteriormente, né? Palavras com A, L, como almôndega, almoxarifado, alface, e também questões relacionadas à culinária. Beleza? Pessoal, paramos por aqui nessa nossa aula. Seguimos na próxima, nós vamos falar sobre a formação do Reino de Portugal. Você vai conhecer como Portugal se torna um reino e depois, a partir de um simples reino, um monstro no processo das grandes navegações. Beleza? Então isso é assunto para a nossa próxima aula. Grande beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.